Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje. Estamos de volta, hein? Hoje é dia 4, é isso mesmo? 4 de agosto de 2025, segunda-feira, pós-derby, hein? Eu fiquei uma semana aí sem fazer as postagens, aí sem gravar os Bom Dias Guaranis, mas estamos de volta. É isso aí, é numa data diferente, né? Talvez a gente gostaria de vir aqui nesse Bom Dia Guarani falar da vitória no derby. Nós corremos um certo risco de vir aqui falar sobre derrota no derby, porque o Guarani começou perdendo, né? Mas empatou. Golaço do Mirandinha, um voleio daqueles para entrar para a história do clássico. E o Guarani voltou para casa com 1-1. Olha, eu achei o resultado ruim. O Guarani tinha que dar um jeito de voltar de lá com os 3 pontos. Talvez ruim seja demais. Achei um resultado insatisfatório, não foi ruim. Porque perder teria sido ruim, teria sido péssimo. Então, insatisfatório não, gente. Satisfatório. Foi um resultado ok. E isso só colocou a corda mais no nosso pescoço, né? Faltam 4 jogos, o Guarani tem 17 pontos. E precisa talvez ganhar todos, ou ganhar 3 e empatar 1. E aí vai ser, mais uma vez, né? Chegamos ao final do campeonato, tendo que dar praticamente all-in nos jogos que faltam. E aí vai depender muito do próximo jogo, sábado, 7h30 contra o Ipiranga, no Brinco de Ouro, no reencontro, né, do Matheus Costa e do Farney Coelho com o seu ex-time. Mas o derby também foi marcado pela estreia do técnico Matheus Costa, né? Marcelo Fernandes justamente demitido. E o Matheus deixou boas impressões. O time tem um pouco mais de organização na saída de bola, tem jogada pelo meio, tem jogada pela ponta e no fim deixou um pouquinho mais de esperança para o time, para a torcida nessa reta final de campeonato. O Matheus está conhecendo o grupo ainda, está conhecendo os jogadores e taticamente acho que fez uma organização legal do time. Durante o derby, o que me incomodou bastante foram as substituições logo após o 1-1, né? Tirar o Diego Torres, tirar o Mirandinha. Na verdade, o Diego Torres já tinha saído, se eu não me engano, né? E tirar o Mirandinha, que tinha acabado de fazer um golaço, deixou a gente com aquela sensação de, poxa, se esses caras tivessem continuado, ou pelo menos o Mirandinha, dava para ter ganho o jogo ou não? Ficou esse ponto de interrogação grande na reta final do jogo. Claro que ele está conhecendo os jogadores, mas ele também quase entrou para a história, né? Porque se saiu o Mirandinha, entrou o japonês, o Takahashi. E ele teve ali a bola do jogo nos pés, de frente para o gol, chutou cruzado, mas a bola subiu e foi pela linha de fundo. Talvez também poderia ter entrado para a história o Takahashi e o Matheus Costa, por consequência, por ter feito essa escolha ali nos últimos 15 minutos. Elogios, de certa forma, ao Matheus Costa, ao Mirandinha, que fez um golaço, e aí um misto de comentários, né, sobre o goleiro Andrei. Fez boas defesas, uma cabeçada rasteira super difícil, mas há quem diga que ele falhou no lance do gol, na cobrança de falta, esteve mal posicionado, para alguns mais para frente de onde deveria estar, para outros dando mais o canto para o Elvis bater. No fim das contas, eu acho que o Andrei teve certa culpa no lance. Eu não consigo dizer que ele chegaria na bola, não. Talvez para mim ele estava demais para o lado. Pela frente ali não vi problema nenhum. Mas não dá para tirar o mérito da cobrança e convenhamos, se é um jogador do Guarani batendo aquela falta, jamais iríamos dizer que o goleiro deles ajudou, a gente ia falar que foi um golaço. Então eu acho que foi justo a cobrança, bela cobrança. O Andrei poderia ter posicionado um pouquinho melhor, mas ainda assim não sei se chegaria na bola. Nos demais, né? Kelvin fez uma boa partida, posicionamento tático diferente. Acho que o Guarani foi um time nota 6,5. Em alguns momentos até produziu para ganhar o jogo, mas no final também teve uma sortezinha ali com uma bola no travessão que, se entra, teria complicado toda a nossa vida. Você gostou do derby ou não? O que acha? Como é que fica aí para a sequência da Série C? Tem Guarani e Ipiranga no sábado, alguns jogos rolaram no próprio sábado, outros no próprio domingo, e hoje também tem o complemento da rodada. Mas uma coisa é fato: o 8º colocado vai terminar com 21 pontos, e eu fiz um levantamento ontem. Esse regulamento da Série C, ele foi o mesmo nos últimos 3 anos, né? Na verdade, esse é o 4º.
Então 2022, 23 e 24, o regulamento era esse. E nessa 15ª rodada, todos os oitavos colocados tinham 22 pontos e não 21. Não quer dizer muita coisa, porque em 2022 e 23, o oitavo classificou com 29, ou seja, fez 7 pontos a mais. Em 2024, o oitavo colocado fez 26, ou seja, 5 pontos a mais. Se essa regra existir de novo, com mais 5 ou mais 7 pontos nos últimos jogos que faltam, nós estamos falando aí de uma classificação entre 26 e 28 pontos. Eu coloquei no Twitter que acredito que seja 27 com vantagem no critério de desempate. Por isso que se o Guarani ganhar no próximo jogo contra o Ipiranga, vai a 20, e aí dos próximos 9 tem que fazer 7, sendo 2 jogos fora de casa. Então lembrando a sequência: Ipiranga em casa, ABC fora, Confiança em casa e fecha com o Tombense, provavelmente rebaixado na última rodada lá em Tombos. Então, meus senhores, apertem os cintos que vem muita emoção por aí. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Guarani. Deixe seu comentário, boa semana, deixe o seu like, comente com a gente aqui que ao longo da semana o conteúdo será novamente preenchido. Fechou? Boa semana para todos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.